uma mulher loira, um pedido de corrida para o cemitério, um desaparecimento do banco de trás do carro. Por décadas, a lenda da loira fantasma assombrou Curitiba. É uma história que pulou das páginas policiais direto para o imaginário popular, aterrorizando uma geração inteira de taxistas e fascinando todas as que vieram depois. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro terror dessa história não era um fantasma? E se fosse algo que todos nós podemos sentir na pele? Uma histeria em massa, alimentada pela mídia? Hoje, a gente vai voltar para 1975 e descobrir o que realmente aconteceu na noite em que uma cidade inteira passou a acreditar em uma assombração. Esta é a história por trás da loira fantasma. Tudo começa numa terça-feira, madrugada de 20 de maio de 1975. Curitiba ainda não fazia ideia do pânico que estava prestes a tomar conta das suas ruas. O taxista Walmir Siqueira, um homem de 26 anos, casado, pai de 2 filhos, estava em mais um turno da noite. As notícias do dia eram banais: o preço da gasolina, futebol e um reajuste na própria tarifa de táxi. Mas a normalidade estava prestes a ser feita em pedaços. Perto da rua Mateus Leme, uma mulher loira, elegante e bem vestida faz sinal para o táxi de Walmir. O destino era, no mínimo, estranho para aquela hora. O bairro Abranches, bem perto do cemitério municipal. O Walmir, talvez a contragosto, mas fazendo seu trabalho, iniciou a corrida. A viagem, segundo o que ele contaria depois, foi tensa, silenciosa e esquisita. Ao chegar no local, o impossível acontece. A mulher, que estava sentada no banco de trás, simplesmente sumiu. Não estava mais lá. Em pânico, o taxista encontra uma viatura da polícia e conta o que aconteceu. Os 2 policiais resolvem voltar com ele até o local. E é aí que o horror aumenta. A mulher loira reaparece dentro do carro e, com mãos geladas, tenta estrangular Walmir Siqueira. Os policiais, vendo a cena, reagem. Sacam suas armas. 1, 2, 3 tiros acertam a mulher. Mas as balas não fazem efeito. Em vez de cair, ela solta uma gargalhada assustadora e se desfaz no ar, desaparecendo na escuridão e deixando para trás só o cheiro de pólvora e um medo paralisante. No dia seguinte, 21 de maio, Curitiba não falava em outra coisa. Jornais como a Tribuna do Paraná e o Diário da Tarde estamparam manchetes que pareciam roteiro de filme de terror. Mulher fantasma tenta matar um chofer de táxi. Loura quer vingar-se e mulher fantasma leva 3 tiros e desaparece. A história se espalhou como um incêndio. O pânico era oficial. A loira fantasma tinha nascido. Essa é a história que todo mundo conhece. É a versão que alimenta pesadelos e inspira passeios sombrios pela cidade até hoje. Mas o que os jornais da época realmente publicaram? E o que estava acontecendo em Curitiba que deixou o terreno tão fértil para o medo se espalhar? Para entender a loira fantasma, a gente precisa entender o poder de uma boa história, ainda mais quando ela é vendida como notícia. Os jornais da época eram sensacionalistas, e uma lenda urbana era uma chance de ouro para vender mais. A história do taxista Walmir, dos policiais e da aparição era perfeita. Tinha mistério, perigo e aquele toque paranormal que prende a atenção. A cada dia, a lenda ganhava mais detalhes nas páginas dos jornais e o medo se tornava mais real. Taxistas começaram a recusar corridas de mulheres loiras, especialmente à noite. A frequência em algumas escolas caiu, porque os pais tinham medo de deixar os filhos saírem de casa. Mulheres loiras e até prostitutas que trabalhavam no centro passaram a ser hostilizadas, confundidas com a assombração. Mas a mídia não criou tudo isso sozinha. O clima em Curitiba, em 1975, era uma panela de pressão. A cidade passava por uma estranha crise de falta de insulina, o que já gerava uma tensão social. E tem mais. 2 semanas antes do caso, os cinemas estavam exibindo filmes de terror que exploravam o sobrenatural. Ou seja, a mente do público já estava preparada para acreditar no impossível. O medo já estava no ar. A loira fantasma foi só a faísca.
É aqui que a ciência entra com uma explicação que, para alguns, pode ser mais assustadora que um fantasma: a histeria coletiva. É um fenômeno onde um grupo de pessoas começa a sentir o mesmo medo, ansiedade ou agitação, tudo disparado por um boato. O medo se torna contagioso. Uma pessoa vê algo, conta para outra com muita certeza, e a sugestão faz o resto. Naquela época, o médico e parapsicólogo Dr. Percival Charquette chegou a dar uma entrevista fascinante. Ele falou sobre fantasmogênese, uma espécie de materialização de espíritos, mas a suspeita principal dele era outra: alucinação coletiva. Segundo ele, o taxista, talvez exausto e sugestionado pelos filmes de terror que tinha visto, pode ter tido uma alucinação. Os policiais, ao encontrarem um homem em pânico total, teriam sido contagiados por esse estado mental, vendo o que já esperavam ver. O medo compartilhado tornou a alucinação real para todos eles. Então, nosso primeiro grande suspeito não é um espírito, mas a própria mente humana, turbinada por uma imprensa louca por uma manchete de impacto. A loira fantasma talvez não tenha assombrado o banco de trás de um táxi, mas sim as páginas dos jornais e, por consequência, a mente de uma cidade inteira. Se a explicação da histeria coletiva não te convenceu, tudo bem, você não está sozinho. Nesses quase 50 anos, a falta de uma prova definitiva abriu espaço para um monte de outras teorias, cada uma tentando dar um rosto e um porquê para a assombração mais famosa de Curitiba. A teoria mais popular, e talvez a mais trágica, é a da vingança. É a que tenta dar uma identidade para o fantasma. Muitos acreditavam que era o espírito de Lucy Macedo Gutierrez, uma professora loira de 30 anos que morreu em um acidente de carro em 1969. Outras histórias, ainda mais pesadas, dizem que a loira foi vítima de um taxista assassino no passado e seu espírito voltou para se vingar de toda a categoria. Essa narrativa da alma penada até que trazia um certo conforto, porque dava um propósito ao medo, transformando o pânico em uma história de justiça do além. Outra linha de pensamento, bem mais cética, sugere que tudo foi uma grande farsa. Será que não foi só uma invenção para vender jornal? Ou pior, uma desculpa para esconder um crime de verdade? Na época, algumas pessoas levantaram a hipótese de que algo terrível aconteceu naquele táxi, e a história do fantasma foi a cortina de fumaça perfeita para justificar um ato de violência ou sumir com um corpo. Há até quem diga que foi um boato criado para prejudicar as prostitutas loiras que trabalhavam no centro. E claro, tem a teoria paranormal. Para muita gente, o depoimento de várias pessoas, incluindo 2 policiais, já é prova suficiente de que algo sobrenatural aconteceu. A parte da história em que ela leva 3 tiros e não sofre nenhum arranhão é um dos pilares que sustentam a crença de que a loira era, sim, uma entidade de outro plano. Para deixar tudo ainda mais sinistro, uma suposta maldição pareceu perseguir os envolvidos. Meses depois, Euclides de Alves Batista, o dono do táxi placa AT0030, foi assassinado. O carro se envolveu em tantos acidentes que acabou dando perda total. E dizem que tanto o taxista Walmir quanto os policiais enfrentaram uma maré de azar e problemas na vida depois daquela noite. Coincidência? Ou a vingança da loira agindo lentamente? Então, afinal, o que realmente aconteceu em maio de 1975? A verdade, muito provavelmente, é uma mistura de tudo isso. A verdade chocante sobre a loira fantasma não é se ela era real ou falsa, mas o fato de que ela se tornou real através da história. O cenário mais provável é o seguinte: algum evento inicial aconteceu. Pode ter sido um mal-entendido, um assalto que deu errado, ou mesmo a alucinação de um motorista cansado. Esse fato isolado, no entanto, caiu nas mãos de uma imprensa que o transformou em uma saga de terror. Com o terreno fértil do medo e da sugestão, o boato virou pânico. A histeria coletiva deu forma, nome e poder à loira fantasma. Ela é o exemplo perfeito de como uma lenda urbana nasce.
Um pingo de coverdade, enrolado em camadas e mais camadas de medo, repetição e imaginação. O maior fantasma dessa história não é uma mulher loira, mas o próprio medo coletivo. E esse medo foi tão forte que quase 50 anos depois, a loira fantasma continua mais viva do que nunca. Ela não assombra mais os taxistas, mas vive como um ícone da identidade de Curitiba. Sua história virou a graphic novel Fantasmogênese, de 2022. Já foi tema de filmes, peças de teatro e músicas. Em 2025, a Câmara Municipal de Curitiba lançou até um podcast especial sobre os 50 anos da lenda. Ela virou parte da cultura da cidade. No carnaval, é comum ver gente fantasiada de loira fantasma na famosa Zombie Walk de Curitiba. E para os mais corajosos, existe o Tour Curitiba Sombria, um passeio noturno que tem como ponto alto uma invocação da loira, com direito a velas e cantigas, que já rendeu uns sustos bem reais nos participantes. A lenda virou folclore, entretenimento e um estudo de caso fascinante sobre a psicologia humana. A história da loira fantasma nos mostra que, às vezes, a realidade pode ser fabricada pelo medo. Ela prova que uma boa história, contada na hora certa, tem o poder de transformar uma cidade inteira. Agora eu quero saber de você. Em qual versão você acredita? Foi um fantasma de verdade, uma alucinação coletiva ou uma grande farsa da mídia? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você conhece outra lenda urbana famosa da sua cidade, que também pode ter uma explicação surpreendente, conta pra gente. Da manchete de jornal ao podcast, da rua escura ao palco, a loira fantasma foi muito além de uma simples assombração e se tornou patrimônio cultural. Ela nos lembra que nossas cidades não são feitas só de concreto, mas também das histórias que contamos, dos medos que compartilhamos e das lendas que a gente se recusa a deixar morrer. E em Curitiba, nenhuma lenda se recusa a morrer com mais teimosia do que a daquela passageira misteriosa com destino ao cemitério.